Paz do Senhor a todos os irmãos, gostava de meditar convosco, de refletir sobre a seguinte temática: o consolo divino no meio da adversidade ou no meio do sofrimento. E este é um tema bastante vasto que nós encontramos ao longo das páginas da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e eu gostaria de me focar numa passagem bíblica, num trecho bíblico que se encontra em 2 Coríntios. E este é um livro, é uma epístola que o apóstolo Paulo ele escreveu, e esta é uma epístola muito pessoal do apóstolo Paulo, muito íntima, com um tom por vezes manso, por vezes mais agressivo. Nós encontramos também uma epístola muito prática, também com bastante doutrina do apóstolo Paulo. Encontramos também aqui nesta epístola alguma coisa que o apóstolo Paulo ele vai, não é uma necessidade que ele tem, no sentido que ele quer que as pessoas o vejam assim, mas ele vai ter a necessidade de se defender de alguns críticos, e também é uma epístola que tem esta toada de uma autodefesa do apóstolo Paulo, do seu apostolado também. Aí está muito relacionado também com a sua experiência, com a sua vivência cristã, com o facto de ele ser alguém também usado por Deus, na edificação também da igreja, e encontramos também nesta epístola alguma coisa relacionada com esta temática, com o consolo divino, algo muito importante. E o Robert Gundry ele vai afirmar corretamente que mais do que qualquer outra epístola de Paulo, 2 Coríntios permite-nos sondar os sentimentos íntimos do apóstolo sobre si mesmo, sobre o seu ministério apostólico e sobre o seu relacionamento com as igrejas que fundava e nutria. Então esta, de facto, é uma epístola muito pessoal do apóstolo Paulo, mas que também tem uma temática muito incisiva sobre a questão do consolo divino, sobre a forma como Deus ele conforta, ele fortalece, ele livra o seu povo, e sobretudo também relacionado com a vivência do apóstolo Paulo como alguém que servia a Deus. Também neste sentido nós encontramos esta vertente muito específica, e podemos dizer também que esta é uma palavra-chave nesta epístola. Sobre esta questão do consolo divino, Warren Wiersbe ele vai dizer assim, que no original desta carta o verbo consolar é usado 18 vezes e o substantivo consolação 11 vezes. Então é algo que nós encontramos ao longo desta epístola, e eu gostaria de focar-me logo no início. O apóstolo Paulo vai começar logo a falar desta temática, numa vertente de ações de graças por aquilo que Deus tem feito e por aquilo que Ele é, mas ele vai falar muito sobre o consolo divino no meio da adversidade. Então vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. E diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então até aqui a palavra do Senhor, e vamos pensar três coisas sobre esta passagem relacionadas com esta temática da consolação. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, gostava de dar uma ilustração para todos nós e que também nos possa ajudar na reflexão deste texto bíblico. Todos nós já usamos e usamos, agora se calhar com uma vertente diferente, mais digital, mas todos nós usamos álbuns de fotografias, gostamos de guardar os nossos momentos que temos com os nossos familiares, de tempos importantes, de marcos também da nossa vida, e todos nós, mais ou menos, mas acabamos por fazer isto, tirar fotos, guardar, criar álbuns de fotografias,
E eu gostava de trazer esta ilustração para nós pensarmos um pouco sobre isto, da forma como a nossa vida e olharmos para trás, de algum momento que se calhar já passámos menos bom, algum momento difícil nas nossas vidas, e se aquele momento, aquele tempo que passámos, se o colocássemos num álbum de fotografias, é verdade que essas fotografias, algumas delas iriam nos dizer que nós estivemos a passar um momento difícil, um momento de prova, um momento de luta, mas também iríamos ter fotografias que nos iriam apontar para o consolo divino, a forma como nessas circunstâncias Deus Ele foi connosco, Deus Ele nos consolou, Deus Ele nos fortaleceu. Até eu gostava que cada um de nós pudesse pensar nesta passagem bíblica, com esta ilustração em mente, e que possas também aplicar à tua vida, que Deus também possa falar a cada um de nós e a cada um daqueles que estão também a ouvir, e pensar sobre isto, que nos momentos difíceis, que nós possamos nos lembrar que houve coisas boas, Deus Ele esteve connosco, Deus Ele nos fortaleceu, e com certeza tu tens experiência disto, eu tenho experiência disto com Deus na minha própria vida. Então, e pensarmos nestes momentos difíceis que já passaram ou que possamos vir a passar, e nunca nos esquecermos da presença de Deus, do consolo divino, no meio das adversidades, no meio das lutas, que todos nós já passamos e todos nós passamos. Então o apóstolo Paulo ele vai começar dizendo: quem é o Deus que consola? Quem é que está connosco? Quem é que conforta as nossas vidas? Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer quem consola. Ele vai começar, tipicamente como costumava, começar as suas cartas, as suas epístolas, de forma muito rotineira. Ele vai se identificar como o apóstolo de Jesus Cristo, no versículo 1, e ele vai também fazer menção ao irmão Timóteo, alguém que era conhecido daquela igreja e era uma prática corrente, uma prática que ainda se usa nos dias de hoje, quando estamos a fazer alguma correspondência com alguém ou até com alguma igreja, e havendo algum irmão que está connosco, ou alguém que as pessoas reconhecem, e esse alguém é mencionado naquela carta, naquela circular, naquilo que nós vamos querer transmitir. Então o Timóteo vai ser aqui mencionado como alguém que era conhecido também por aquela igreja, e o apóstolo Paulo ele vai escrever então a esta igreja que estava em Corinto, a estes irmãos e a estas irmãs, e ele vai começar dizendo: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Era algo comum, algo que não muda muito das epístolas que o apóstolo Paulo ele escreveu e ele nos deixou também. E depois no versículo 3, então o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre esta temática do consolo divino. Ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação. E o apóstolo Paulo vai deixar bem vincado aqui quem o consola e a forma como Deus o faz. E em primeiro lugar o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso Deus, Ele é um Pai das misericórdias. Ele é um Pai que tem misericórdia, que se compadece das aflições, que se compadece da forma como muitas vezes nós passamos pela nossa vida com dificuldades, com lutas. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é que Deus ele não está alheio ao nosso sofrimento, como muitas pessoas muitas vezes dizem, que Deus não se importa, que Deus não quer saber. Isso não é verdade. Deus é um Deus que se importa, e aqueles que são filhos de Deus, Deus como um Pai misericordioso, Ele se compadece e Ele cuida de cada um de nós. O salmista ele vai dizer alguma coisa sobre a misericórdia de Deus, a forma como Deus cuida dos seus filhos. Ele vai dizer assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então nós temos um relacionamento com Deus, nós somos seus filhos, e Deus vai corresponder tendo misericórdia, tendo uma compaixão, tendo um cuidado conosco, porque Ele é o nosso Pai. E o apóstolo Paulo então vai começar e vai dizer aqui: olha, Deus é o Deus de toda a consolação. E Ele vai colocar Deus lá em cima. Deus é o Deus que consola, que pode consolar. Quem consola, quem fortalece as nossas vidas, quem o pode fazer da melhor maneira, é o nosso Deus. Era esta a experiência que o apóstolo Paulo tinha na sua própria vida, e isto nós precisamos de aprender e aplicar às nossas vidas, a cada um de nós. O apóstolo Paulo depois vai continuar
e ele vai entrar num outro aspecto do consolo divino. Ele vai mencionar 2 propósitos para esse consolo divino. É verdade que podíamos pensar em mais algumas coisas neste texto, é um texto muito rico, mas vou dar apenas 2 propósitos que o apóstolo Paulo menciona aqui no texto bíblico. O primeiro propósito é o seguinte: na medida em que sofremos, Deus nos conforta. A primeira parte do versículo 4 diz: o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. E o versículo 5 diz: porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Então o primeiro propósito é este, é percebermos que no meio das dificuldades e no meio das lutas, Deus que está connosco, Ele vai nos consolar e vai nos confortar. E o que é que isto significa? O que é que isto significava aqui neste texto? O que é que o apóstolo Paulo está a falar? Que tipo de tribulações o apóstolo Paulo se está a referir? E nós encontramos que o apóstolo Paulo passou por provações físicas, passou por perseguições, sobretudo motivadas por causa do Evangelho, por causa dele anunciar o Evangelho, como nós temos tantos e tantos nossos irmãos a sofrer esta perseguição aberta, por causa de anunciarem o Evangelho, por causa de anunciarem que Jesus é o seu Senhor, é o seu Deus, e o apóstolo Paulo sofreu isto na pele naquele tempo. E também o apóstolo Paulo tinha dificuldades inerentes relacionadas com o ministério, com o cuidado das igrejas. E nós percebemos isto não apenas nesta epístola, mas nas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Nós percebemos também, no livro de Atos também, percebemos que havia um cuidado enorme que o apóstolo Paulo tinha com os irmãos, com as irmãs, com a igreja, com os falsos ensinos, para que eles não pudessem entrar na igreja. Então o apóstolo Paulo era alguém que tinha um coração de Deus, porque o coração de Deus palpita por pessoas, e a igreja é o propósito que Deus tem nesta terra, para que o seu reino, a sua obra, ela possa continuar a crescer. Então o apóstolo Paulo tinha passava por todos estes problemas, estas aflições, estas dificuldades, mas em tudo isto, no cumprir do seu ministério, e é o grande foco aqui do apóstolo Paulo, no cumprir do seu ministério, ele passou por estas dificuldades, mas em tudo isto, o que é que aconteceu? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo foi liberto de várias situações. Deus fez milagres na sua vida, Deus não permitiu que o apóstolo Paulo passasse por algumas situações, e Deus operou um milagre na sua vida. Mas houve outras alturas do apóstolo Paulo que Deus não operou um milagre, mas no meio da adversidade, enquanto o apóstolo Paulo estava a passar por momentos difíceis, o apóstolo Paulo recebeu encorajamento na aflição, força na aflição, e tudo isto porque Deus estava a cuidar da sua vida. Cruz vai dizer assim: Paulo entendia a consolação como encorajamento e graça sustentadora em plena aflição. Então, o que o apóstolo Paulo estava a dizer àqueles irmãos, era que no cumprir do seu ministério, mais especificamente, mas também num aspecto mais geral, num âmbito mais geral, como um princípio para nós, que não se encontra apenas neste texto, nós percebemos que, mesmo que as aflições e o sofrimento ele venha à nossa vida, nós precisamos de entender, de compreender que Deus ele está connosco, que Deus ele nos vai confortar, nos vai consolar, Ele vai encorajar-nos, a sua graça vai nos sustentar no meio da aflição. É verdade que Deus é um Deus de milagres e nós ainda acreditamos nisto nos dias de hoje, e Deus tem feito e acreditamos e oramos para que Ele continue a fazer, para que Ele continue a operar sobrenaturalmente na vida dos seus amados, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão lá fora, daqueles que não o conhecem, e acreditamos que aquilo que nós encontramos nos Evangelhos ainda é para os dias de hoje. Ainda temos um Deus de milagres, um Deus que opera no sobrenatural, e nós precisamos deste agir do sobrenatural, mas também sabemos que quando Deus não opera um milagre, quando Deus não nos livra de alguma coisa, o sobrenatural de Deus continua presente nas nossas vidas, e este sobrenatural de Deus é Ele estar a ajudar-nos, Ele estar a acompanhar-nos, Ele estar a fortalecer-nos no meio da aflição. Então nós percebemos o cuidado de Deus em ambas estas duas coisas. O salmista vai dizer: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. E muitas vezes é isto que Deus faz. Nós estamos em baixo, nós estamos desanimados, nós não sabemos o que fazer, e Deus Ele
Ele nos fortalece, Ele nos anima, através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, através da palavra de alguém, através dos dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E é este o Deus maravilhoso e grande que nós temos, um Deus que está connosco, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos ajuda a ultrapassar as dificuldades, um Deus que nos quer ajudar e continuar a ajudar como um Pai de misericórdias, como um Pai que se compadece daqueles que são dele. Então este é o primeiro aspecto, o primeiro propósito do consolo. Na medida em que sofremos, Deus nos conforta. O apóstolo Paulo vai mencionar um outro propósito para o consolo divino. Na medida em que sofremos, podemos confortar outros. Isto é algo maravilhoso. Nós encontramos isto na palavra de Deus, no texto bíblico, no versículo 4, que diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Propósito, para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então isto é algo maravilhoso. E cada um de nós, ao olhar para trás, ao olhar para momentos que já passámos de dificuldade, e que Deus, Ele esteve lá, Ele esteve presente, Ele nos consolou, Ele nos confortou, Ele nos deu força, nos deu ânimo. E agora olhamos para trás e nós percebemos, nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, mas à nossa volta temos pessoas, dentro e fora da igreja, nossos irmãos e pessoas que não são nossos irmãos na fé, pessoas que estão a passar por momentos difíceis. E nós, que já fomos ajudados, confortados, consolados por Deus, nós podemos ser vasos nas mãos de Deus, podemos ser alguém que leva uma palavra de conforto, de consolo a outras pessoas. E este é o princípio que o apóstolo Paulo está aqui a colocar. Nós recebemos o conforto e o consolo de Deus, a graça de Deus, e esta experiência que nós tivemos com Deus, o que é que nós vamos fazer? Nós podemos levá-la a outros. Isto é tão interessante e é tão maravilhoso nós pensarmos disto. No comentário bíblico pentecostal nós encontramos algo relacionado com isto, muito interessante, que diz assim: o elo entre o que sofre e o que conforta nunca é mais forte do que quando estabelecido por uma experiência comum de dor. Então, quando passamos por experiências semelhantes, passamos por momentos de dor e experiências semelhantes, o que é que isto faz? Isto aproxima-nos, pode-nos aproximar de outras pessoas. E esse é o momento para nós podermos levar Deus a essas pessoas. E é tão maravilhoso a forma como Deus trabalha. Nós temos um Deus tão grande. E os irmãos, reparem numa coisa: Deus, Ele conforta, consola as nossas vidas, Ele já nos ajudou naquele momento difícil no nosso passado, ou até podemos estar a passar por alguma coisa, e nós recebemos o conforto e o consolo de Deus. Depois temos pessoas à nossa volta que podem estar a passar por situações, experiências semelhantes. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser alguém junto dessas pessoas, da parte de Deus. Para quê? Para ter uma palavra para levar essas pessoas, para encaminhá-las para Deus, para Cristo. E no meio de tudo isto, Deus, Ele é glorificado. Foi glorificado quando nos ajudou, quando nos confortou, quando foi fiel à sua palavra, quando foi fiel àquilo que Ele é. Foi também glorificado e é glorificado quando nós aproveitamos estas experiências que temos com Deus e nós levamos isto para outras pessoas. Nós não ficamos retidos em nós mesmos, nós podemos ser de bênção para outras pessoas e Deus é glorificado. Isto pode ser uma oportunidade para Deus alcançar outras pessoas, para Deus fazer um milagre na vida de outras pessoas, mas para Deus também salvar outras pessoas, para que o Evangelho, para que a pessoa de Jesus Cristo possa ser conhecida na vida de outros. Então o apóstolo Paulo está aqui a dizer exatamente isto, e especificamente relacionado com o apóstolo Paulo, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele passou por tantas situações, por tantas perseguições por causa do Evangelho, mas tudo isto para benefício de outros, para benefício destes irmãos lá em Corinto, e não apenas estes irmãos e outros irmãos que foram beneficiados, não apenas com a experiência do apóstolo Paulo, mas também com o anunciar do Evangelho, com o levar da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai aqui mencionar, temos outras coisas, mas sobretudo estes dois propósitos no consolo divino. Na medida em que sofremos, Deus nos conforta. Na medida em que sofremos, podemos confortar outros. Então, que cada um de nós possa lembrar disto, olhar para trás, aplicar isto às nossas vidas, olhar à nossa volta. Às vezes estamos tão distraídos, andamos tão desatentos com as pessoas que estão à nossa volta, pessoas a passar por momentos difíceis, e nós já tivemos experiências com Deus. E quando eu digo experiências semelhantes,
Não tem que ser uma experiência necessariamente igual. E nós precisamos também ter sensibilidade, precisamos também ter maturidade em Cristo, para termos o cuidado de não chegar diante de outra pessoa e dizer eu sei exatamente aquilo que tu estás a passar, porque podemos ferir alguém, podemos afastar essa pessoa, mas nós podemos dizer assim, olha, eu já passei por algo semelhante, com certeza não é o mesmo que tu estás a passar, mas alguma coisa eu sei, Deus naquele momento, Ele me ajudou, e o Deus que me ajudou, Ele pode te ajudar nessa hora, Ele pode te ajudar agora, e nós podemos ser, tu podes ser um canal de bênção, usado nas mãos de Deus, usado por Deus para alcançar outros, para abençoar outras pessoas, e em tudo isto Deus vai ser glorificado. Glória a Deus por tudo isto que Deus fez, Deus tem feito, Deus quer continuar a fazer. E o apóstolo Paulo vai concluir esta passagem. E o terceiro aspecto do consolo divino neste trecho das Escrituras é o seguinte: o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos tivessem a certeza que o consolo divino iria ser uma realidade nas suas vidas. Versículos 6 e 7, eu gostava de ler novamente, diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E agora, versículo 7, diz assim: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? O que é que Deus nos está aqui a falar? O apóstolo Paulo está a falar para aqueles irmãos, está a escrever para aqueles irmãos lá em Corinto. Ele está a dizer aqui: a nossa esperança acerca de vocês é firme, é segura. Segura em que sentido? Como nós sabemos que nós já passámos por experiências, participámos das aflições e vocês participam das aflições, vocês também vão participar da consolação de Deus. Então o apóstolo Paulo o que está a dizer a estes irmãos, o que estava a dizer a estes irmãos, o que Deus nos está a dizer a nós é que nós precisamos de ter a certeza, nós precisamos de ter a certeza absoluta que o consolo divino é uma realidade, que a presença de Deus no meio das adversidades é uma realidade nas nossas vidas. E a verdade, isto dá-se de tantas maneiras diferentes, como eu já mencionei há pouco, através da sua palavra, através do Santo Espírito, através daquele que é o Paracletos, aquele que é o Consolador, aquele que habita em cada um de nós, através da sua igreja, através dos irmãos, através dos dons espirituais. Deus tem uma série de recursos para estar presente nas nossas vidas, através também de um milagre, uma operação de um milagre sobrenatural nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele sabia isto como? Como é que os irmãos acham que o apóstolo Paulo sabia isto? Ele vai responder a seguir, no texto que nós não lemos, mas vamos ler agora. O apóstolo Paulo sabia tudo isto porque ele tinha experimentado exatamente isto na sua vida. E o mesmo Deus que era com o apóstolo Paulo é o mesmo Deus que está com cada um de nós, porque Deus não mudou, Ele não alterou a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar com o seu povo. E Ele vai dar então a sua experiência. Porque é que ele tinha tanta certeza? Porque ele já tinha experimentado isto da parte de Deus, e nós temos isto respondido no versículo 8 ao 11, que diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperámos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. E o apóstolo Paulo vai mencionar então um episódio que aconteceu na província da Ásia, e ele vai mencionar e vai dizer no versículo 8 que foi alguma coisa muito grave, foi alguma coisa que quase os tirou a vida. Vai dizer que até da vida desesperamos, no sentido em que foi uma situação tal que eles podiam ter perdido a sua vida. Mas ele vai dizer algo tão interessante, no versículo 9: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então esta era uma certeza que estava firmada não apenas na sua experiência com Deus,
mas numa experiência que estava firmada em quem Deus é, na forma, na capacidade como Deus tem de agir. E a fé do apóstolo Paulo, ligada com a forma como Deus age, neste Deus grande que nós temos. O apóstolo Paulo vai dizer, é verdade que nós estivemos às portas da morte, mas também é verdade que o nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. E esta é uma esperança que nós temos. Deus é um Deus de milagres nesta terra, mas nós também temos uma esperança inabalável de que um dia iremos estar com o nosso Deus e que Ele nos vai ressuscitar no último dia. Então, o que nós temos aqui era esta certeza inabalável que dava uma confiança tão grande ao apóstolo Paulo, e é isto que ele está a transmitir àqueles irmãos. E o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10 que naquele momento aflitivo Deus livrou-os, Deus fez um milagre, Deus fez um milagre grande, mas ele depois vai apontar para o futuro, para uma esperança escatológica, uma esperança relacionada com a vinda de Cristo, com esta certeza que nós temos naquilo que Deus vai fazer um dia, quando Ele vier, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Então, o apóstolo Paulo vai mencionar aqui a sua experiência, para que aqueles irmãos pudessem ter a certeza inabalável de que Deus é um Deus que conforta, que consola, que está presente na vida do seu povo. Então, concluindo esta minha breve meditação, esta breve reflexão sobre este tema, consolo divino deve ser uma realidade nas nossas vidas. Então, não se lembram daquela ilustração que dei no início? Se já passaste por algum momento, se estás a passar, é verdade que há momentos difíceis, momentos de sofrimento, mas que nunca te possas esquecer que Deus Ele está presente, que Deus conforta e consola a cada um daqueles que são os seus filhos, que estão com Ele, porque Ele é um Pai que se compadece, um Pai que tem misericórdia daqueles que são dele. Então, o apóstolo Paulo menciona aqui 3 aspectos do consolo divino. Em primeiro lugar, quem a consola é o Pai de todas as consolações, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Propósito para o consolo divino. 2 propósitos que nós mencionamos. Primeiro, na medida em que sofremos, Deus nos conforta. Então, é verdade que passamos por momentos difíceis, mas Deus equilibra tudo isso com o conforto, com a graça, com o seu cuidado nas nossas vidas. Podendo fazer um milagre, uma ação sobrenatural que traz um livramento, ou agindo sobrenaturalmente, cuidando de nós no meio desse sofrimento, no meio dessa adversidade. E o terceiro aspecto, o apóstolo Paulo queria ter a certeza que aqueles irmãos soubessem que o consolo divino era uma realidade, iria ser uma realidade nas suas vidas. Então, que Deus nos possa ajudar, que Deus te possa ajudar, se estás a passar por algum momento difícil, que possas ter consolo também, refrigério nestas palavras, que não são minhas, são palavra de Deus, e que Deus também possa confortar a tua vida, que Deus também possa dar-te esta certeza, que tu possas ter esta certeza de que Deus está contigo, e teres esta experiência firme e certa de que a sua graça, o seu cuidado são presentes em cada um de nós, mas sobretudo que cada um de nós possa estar atento ao nosso redor, àqueles que nos rodeiam, pessoas que passam por momentos difíceis, pessoas que não têm Deus, e que cada um de nós, com a experiência que temos com Deus, que possamos levar Deus a essas pessoas, que possamos ter uma palavra para dar a essas pessoas, não focada em nós, mas focada em Deus, focada nele, e que nós possamos encaminhar essas pessoas para Cristo, para o Salvador, para o Autor e Consumador da fé. Então, que possamos levar tudo isto na nossa vida, na nossa experiência cristã, na nossa vivência cristã, e que esta palavra possa ser de bênção, possa ser de enriquecimento para todos vocês que estão a ouvir. Então, Deus dá toda a consolação para toda a tribulação. Um dos propósitos é podermos consolar outros com o mesmo consolo que recebemos de Deus, lembrando-nos que a consolação de Deus deve ser uma certeza nas nossas vidas, na minha e na tua. Então, que Deus ricamente abençoe.